pé, né, dando boa noite também para aqueles que estão neste momento conectados conosco pelas nossas redes, né, tanto o YouTube quanto o Facebook, para nos acompanhar na leitura no livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 28 ao 30. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 28 ao 30, nos diz assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! Amém? Coloca a mão no coração e diga para Deus: a liberdade você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, recebemos a tua palavra. E ela vem do teu trono aos nossos corações para cumprir os teus propósitos a favor das nossas vidas, porquanto ela é viva, poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios, para nos abençoar, para nos fortalecer, para trazer, Senhor, aquilo que é necessário diante dos teus propósitos para as nossas vidas, como uma revelação do teu Espírito Santo, e que nessa revelação tenhamos entendimento e compreensão, para que tudo que nela está assim determinado se cumpra. E eu, Espírito Santo, me entrego também nas tuas mãos, para que tu me tomes, a fim de não ser eu a falar, mas sim tu, falando e ministrando aos nossos corações. Amém. Pode tomar o vosso assento. Tem um texto em Eclesiastes, onde diz que o fim é melhor que o começo. E é necessário que isso seja uma verdade na minha e na sua vida. Porque quando o fim é melhor do que o começo, significa que houve um progresso, houve uma evolução, houve um desenvolvimento, houve um crescimento, houve um amadurecimento nessa trajetória, nessa caminhada, nesse período de tempo, aonde possamos ver que onde chegamos nos trouxe num patamar, num nível maior, de maiores conquistas e de um melhor desenvolvimento da nossa vida, aonde a superação, as vitórias, as bênçãos, aonde a evolução é o marco que designa de que realmente nós prosperamos na nossa caminhada, na nossa jornada. Quando diz que o fim é melhor que o começo, é dentro desse contexto que a gente acabou de relatar aqui, nessa sequência. E é por isso que é muito importante aquele outro versículo onde diz: sede fortes, firmes e perseverantes. Tem alguma coisa fácil nisso? Essas três palavras, esses três verbos são desafiadores. Ser forte, firme e perseverante. Essa firmeza, que fala forte, firme, é um posicionamento de convicção, baseado não em questões naturais, em questões humanas, mas naquilo que eu creio da palavra de Deus. Porque é essa firmeza que vai me dar força. E é essa firmeza, juntamente com a força, que vai promover a minha perseverança. Porque se eu estou firmado na palavra, a palavra está manifestando o seu poder e materializando
na minha vida aquilo para o qual ela foi liberada, designada, entregue por Deus a mim, para vivenciar, para praticar, porque ouvir é uma parte do processo. E quando eu faço, certeza que eu vou ter aquele resultado. Porque é algo que procede de Deus. Não é de homens. É de Deus. E quando Deus fala, é porque Ele assumiu o compromisso que vai fazer. Mas há uma parcela de contribuição minha e sua nessa construção. Quando a gente pega esse texto de Pedro, é uma história bem conhecida de todos, né? Quando Pedro caminha sobre as águas. Mas se nós analisar, nós encontramos aqui algo precioso para a nossa vida, que muitas vezes a gente atenta só para a questão do andar sobre as águas, mas não visualiza a amplitude do que realmente esse fato, esse evento traz de informação para mim e para você. E nos desafia a colocar em prática, crendo que aquele que fez a promessa é suficientemente poderoso para concretizá-la, materializá-la, trazer ela à existência, de forma favorável para mim e para você. Visualiza comigo. Pedro ouve a voz de Jesus dizendo: "Oh, não temam", porque em meio àquela tempestade, era difícil identificar quem era que vinha. Pensa, Jesus estava orando e diz que na quarta vigília, ou seja, era alta madrugada, ele veio, e ele estava lá na margem, ele olhou. Se você pegar o texto, esse texto está em Marcos, está em João e está em Mateus, cada um deles contribui um com o outro, né? Mas eu vou dar o relato para você. Jesus desceu do monte onde ele estava orando, chegou à margem da praia, olhou e vinha diante dos olhos dele a cena onde os seus discípulos estavam muito afastados. Um dos textos diz que aproximadamente 25 estádios, dá para dizer o que aí, uns mais de 2 quilômetros de distância, em alto mar. Jesus os viu sendo batido pelo vento forte e pelas ondas que o vento levantava, tá, naquela proporção onde eles estavam de distância. E diz que Jesus, vendo aquilo, ele também identificou que o vento batia contrário ao barco, ou seja, devia estar levantando a frente do barco e arrojando com violência aquele barco contra a água, e a água ainda batendo forte contra o barco. Era uma situação bem complicada. Mas qual foi a postura de Jesus? Ele decidiu ir em direção a eles caminhando em cima da água. Amém? Se o vento era contrário e Jesus estava indo na direção deles, tá, vamos pegar tipo cena, né, de filme, quando a gente olha a pessoa levando uma ventania na cara, os cabelos sendo jogados para trás, né, a roupa sendo arrojada para trás. E como Jesus usava aqueles, né, vestimenta que era tipo uma cobertura assim por cima, devia estar balançando, né? Diz que a capa de Jesus era uma cor roxa, né? Mas o resto da roupa, provavelmente, dentro do contexto da época, devia ser uma cor de linho, né? Então dá para dizer que era uma cor meia branca, com uma capa roxa. Ele vinha caminhando e aquilo, o vento balançando. E os discípulos, olhando essa imagem, gritaram que era um fantasma. Está no texto. E aí Jesus, ouvindo os gritos, devia ser uns gritos meio histéricos,
Jesus, ouvindo os gritos, diz: para aí, calma, não temam, sou eu. E aí diz que Pedro, ouvindo a voz de Jesus, disse: se é tu, manda eu ir ter contigo. Que é esses versículos que a gente leu. E aí Jesus disse: venha, pode vir. Agora visualiza a cena. O vento forte, as ondas com violência, se chocando, e Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Olha para mim. Você já imaginou a potência da fé que Pedro teve que manifestar para sair do barco e pisar na água como se fosse um piso sólido? Olha a fé de Pedro. Foi uma fé, como a gente diz, que colocou ele no sobrenatural. E foi uma fé que acompanhou ele por um bom trecho. Não diz qual foi a distância que Pedro caminhou. Mas em meio àquele vento forte, aquelas ondas, para eles poderem identificar Jesus vindo ao longe, eu vou dizer que a gente tem uma visão nítida no meio de uma tempestade em alto mar, uns 30 metros por aí. Uns 30 metros, dá para ver bem. Talvez tivesse um pouco mais ou um pouco menos. Vamos considerar 30 metros. Diz que Pedro caminhou em direção a Jesus. Ele foi impulsionado pela fé, ele teve força, ele teve disposição e ele teve firmeza, ele só não perseverou. A pessoa já está caminhando em cima d'água. A pessoa já está no meio da ventania, em meio às ondas fortes, caminhando como se em terra seca fosse, vendo Jesus, indo na direção de Jesus. Mas diz que num dado trecho, num dado momento desse percurso, numa dada distância que ele percorreu, diz que ele começou a afundar. Por quê? Porque não havia perseverança no posicionamento. Gente, ele já estava caminhando em cima d'água. Ele já estava. O mais difícil ele já tinha feito, que era crer na palavra e colocar em prática o que ele ouviu. O mais difícil ele já tinha feito, dar o primeiro passo, tomar posição e agir de acordo com aquilo que ele creu no seu coração, pela fé que ele tinha na pessoa de Jesus Cristo. O mais complicado era sair do barco e botar o pé na água e acreditar que ia ficar na superfície da água. E foi isso que ele fez. Mas o que fez ele afundar foi que faltou perseverança. Ele saiu bem, mas não conseguiu permanecer naquela disposição. Ele não conseguiu manter aquela firmeza, aquela convicção, aquela confiança, aquela credibilidade. E por quê? O último versículo que a gente leu diz que reparando ele na força do vento, ou seja, ele tirou o olhar de Jesus, ele tirou o foco da pessoa de Jesus e ele começou a olhar para o vento. Ele começou a olhar para o que estava acontecendo. Ele começou a visualizar a força do vento. E por tomar essa atitude, ele não conseguiu perseverar e perdeu a firmeza.
E por perder a firmeza, ele perdeu a força. E por perder a força, ele começou a sucumbir. Pastor, o que tem isso a ver comigo? Simples, meus queridos. Tem muita gente que recebe uma palavra e começa bem. Começa bem. Começa a caminhar com aquela disposição, com aquela alegria, com aquela certeza de que vai chegar no seu objetivo, que está ali na sua frente. A pessoa sai com a disposição, sai crendo, poxa, deu o primeiro passo e a coisa já começou a acontecer, a coisa já começou a se movimentar. Ele começa a seguir em frente, ele sai bem, começa bem, mas no meio do caminho, vai perdendo a perseverança. Por que isso acontece, irmãos? Por essa mesma condição que está revelada na atitude de Pedro. A gente começa a reparar no que está acontecendo. E por começar a reparar no que está acontecendo, os nossos olhos perdem o foco. Por perder o foco, a gente busca um novo foco. E aí o novo foco, porque a gente está reparando nas coisas que estão acontecendo, e essas coisas que estão acontecendo, estão se arrojando com força contra nós, a gente vai perdendo a firmeza. Nós já estamos nessa caminhada aí, dessa situação, que faz parte do dia a dia, já vai para 3 meses. Fechou 3 meses agora, dia 11. Teve muita gente que largou bem. Mas tem muita gente perdendo a força agora. Começa a ver, a olhar para as novas notícias, para os novos avisos, para as novas situações que essa situação está criando, para os novos decretos. Aí, semana passada abre, essa semana fecha, né? Semana passada tinha X, agora tem X mais Y de casos. E aí as pessoas vão. Hoje mesmo estava saindo outra notícia no município, já estão querendo agora fechar de novo ali, fazer uma barreira, né, entre Brusque e Itajaí. Aí o pessoal já começa, estão fazendo barreira por quê? Vamos fechar de novo por quê? O que está acontecendo que eles não querem dizer? Porque tem muita gente que é da teoria da conspiração, né? Aí já começa a dizer que estão escondendo coisa, que não sei o quê, que isso, que aquilo. Aí a pessoa já vai focando onde não é para focar. Aí a pessoa já recebeu a palavra de Deus, aquela palavra de vitória, aquela palavra de bênção, mas aí já não tem mais a mesma força, não tem mais a mesma intensidade. A pessoa já não está com a mesma disposição, para aí que não é bem assim. Irmãos, é ser forte, firme e perseverante, é uma constância. Ah, pastor, isso é difícil. É difícil, ninguém diz que é fácil. Mas o resultado vale a pena. O resultado vale a pena. Tem muita gente dentro de casa que já está se debatendo. Não está mais com aquela alegria, já nem está mais orando. Já tem uns dizendo nem adianta orar, não muda nada. Já tem uns aí querendo, né, dar carta de divórcio. Vai, meu filho, nem te aguento mais. Vai, minha filha, a porta da frente é a serventia da casa. Está acontecendo umas coisas meia doida. O pessoal está se desestabilizando emocionalmente. O pessoal está ficando que nem Pedro, apavorado. Mas quando ele saiu do barco, o vento estava com a mesma força.
Quando ele saiu do barco, as ondas estavam com a mesma força. Quando ele saiu do barco, a situação era igual àquela quando ele chegou no momento de começar a afundar. Era a mesma, não alterou o quadro, não alterou o ambiente, não houve mudança das circunstâncias. A mudança foi dele, mediante a fé que o impulsionou na saída. E irmãos, a palavra de Jesus continuava sendo a mesma. Jesus não mudou de ideia. Jesus disse, vem. E Jesus não alterou o que ele disse. Não, Pedro, agora para aí. Não. Deus chega, agora mudei de ideia. Afunda aí. Dançou. Demorou demais, agora cabeção te vira. Foi assim? Não foi. Jesus não mudou a palavra. Jesus não mudou o posicionamento. Pedro estava sobre a mesma palavra. Pedro estava sobre a mesma circunstância. Pedro estava sobre a mesma ação. Estava tudo igual. O que fez mudar o quadro de forma desfavorável foi a maneira com que ele deixou a sua fé esmorecer, a sua fé enfraquecer. As outras coisas estavam tudo da mesma maneira. Foi o posicionamento dele, foi a credibilidade dele que foi abalada, foi o olhar nas coisas que ele não deveria depositar o seu olhar, que fez ele enfraquecer, perder a firmeza e não perseverar. A vitória estava diante dele. E a palavra de Deus diz que nós precisamos manter os nossos olhos postos em Jesus. Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Não é o que o mundo promove. Não é as notícias do mundo. Não são as circunstâncias que a humanidade gera com as suas mazelas. Não é ali que os nossos olhos têm que estar. Não é nos canais de notícia da TV que, pelo amor de Deus, a impressão que dá que não é um jornal, é um ofício fúnebre. É um ato de ofício fúnebre. Só tem gente morta. Os nossos ouvidos estão ouvindo o quê? Algo que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos dá disposição? O que nos faz desistir, parar, estagnar, ficar com medo, apavorado. Tem gente que está tão apavorada. Olha, essa eu ainda não tinha ouvido. Mas eu ouvi agora essa semana. Tem gente dentro de casa, ninguém da família está contaminado, mas o marido está dormindo numa peça, a mulher está dormindo na outra, e cada filho dormindo em outra peça, porque não é para ter contato. Olha o nível da neurose. Tem aí uns casos aí que eu acho que até é meio desculpa, né? Mas pastor, não termina nunca, meu querido, e se não terminar? Pastor, mas sei lá eu. Alguém sabe aqui quanto tempo vai ficar? Alguém sabe? Ninguém sabe, é um ponto de interrogação. Pode demorar 3 meses? Pode. Pode demorar 6? Pode. E se demora um ano? Pastor, não, meus queridos. Ou a gente vive pela fé, ou então a gente chuta o balde. E aí se entrega. Se lança no mar e morre afogado. Por quê? Meus queridos, a palavra de Deus não vai mudar. Ela é a mesma. A questão é a minha postura a respeito dela. A minha postura a respeito dela me faz eu chegar até Jesus, ou me faz eu afundar no meio dessa história.
Nós temos trazido aqui palavras para alimentar a fé, irmãos. E é disso que a gente tem que se fortalecer. É isso que tem que ser o que norteia a nossa vida, os nossos princípios e os nossos padrões de fé. É isso que tem que estar vivo no nosso coração. Não importa o que o mundo está promovendo, fazendo, divulgando, gerando, produzindo. No reino dos céus não tem crise. Os filhos de Deus, o próprio Senhor os guarda, os protege, os livra do mal. O próprio Senhor lhes provê, lhes abençoa, lhes dá suporte. É o próprio Deus que faz isso. Existem situações que a nossa fé é provada? Existe. Mas diante da prova, qual é a postura? Sede forte, firme e perseverante. Creia que a palavra que foi dada permanece tendo o mesmo poder. Tanto é que está escrito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não. Ou seja, pode alterar tudo no mundo. Pode o mundo ficar do avesso, a palavra de Deus permanece. Ponto e vírgula como ela foi determinada. Nela não há mudança, não há alteração, não tem sombra de variação. O que Deus disse, Ele cumpre. É isso que eu tenho que crer. É nisso que eu tenho que crer. Esse é o movimento que eu tenho que fazer. Pedro não conseguiu perseverar. Ele largou bem. Mas sabe o que é maravilhoso? Que Jesus não abre mão. Por mais que a gente enfraqueça na fé, por mais que a gente fique fraco, por mais que a gente fique com dúvida, com incerteza, com insegurança, se clamar, Ele responde. Se pedir, Ele faz. Se estender a mão, Ele te pega, te toma. Ele não desiste de nós. Pedro não conseguiu. Mas quando ele gritou, Jesus estava ali para socorrer. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente está se sentindo fraco, se a gente está se sentindo desgastado, se a gente está se sentindo desmotivado, se a gente está com dúvida, incerteza borbulhando na nossa cabeça, se a gente está preocupado com o amanhã, está com ansiedade, se a gente está ficando depressivo, cabisbaixo, se a gente está ficando até mesmo amedrontado ou apavorado, clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Não é para nós desistir, irmãos. A gente pode sim, mediante a nossa natureza, fraquejar. Mas é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Porque a gente reconhecendo a nossa fraqueza, a gente sabe que precisa clamar, buscar, intensificar a nossa oração e buscar a palavra de Deus para nos dar direção, para nos dar suporte, para nos dar certeza, para nos dar confiança, sabendo que saiu da boca de Deus o que está escrito ali. E Ele diz: eu te amparo, eu te sustento, não temas, eu estou contigo, você vai passar e vai vencer. Essa é a nossa posição, irmãos. Tem um versículo que eu quero compartilhar com você. Abre ali, em 1 Coríntios 10, 13. 10, 13, 1 Coríntios. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Tudo que sobrevém contra a nossa vida são questões humanas
questões naturais, e está dentro do nosso contexto, como seres humanos, e estando nós no mundo, tudo que é gerado nesse sistema mundano, promove tentação, e essa tentação é uma tentação humana. E ela vem sim para nos afligir. Ela vem sim para nos impor uma determinada resistência diante das nossas convicções, diante da nossa fé. As coisas deste mundo, elas geram, produzem aflições. Cada dia tem o seu mal, está escrito. São coisas humanas, coisas naturais. E Deus diz, tudo que acontece de tentação é dentro desse contexto. Não vos veio tentação que não vos fosse humana. Algo humano, é da nossa estrutura, é da nossa natureza, é do nosso ser. Só que ele diz que diante dessa realidade, olha só, que a fidelidade dele não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Por quê? Diz que juntamente com a tentação, virá livramento. Por que diz a palavra juntamente? Está falando de algo que está unido, que está presente, duas coisas presentes, certo? Juntamente. Pastor, se uma delas é a tentação, quem é a outra? A fidelidade de Deus, pela sua palavra liberada. Agora olha para mim aqui. Diz que juntamente virá o livramento. Isso significa que eu tenho que estar associado pela fé com a palavra, porque a palavra manifesta o poder de Deus. E ela, quando manifesta o poder de Deus, quando eu boto ela em prática, esse poder se torna intenso, materializando o propósito de Deus de forma favorável. A minha postura juntamente com o poder de Deus, com a presença de Deus, com a ação de Deus, com a palavra de Deus, faz com que eu tenha livramento. Como assim, pastor? Olha Pedro. A provação foi intensa, diante de questões humanas. Ele estava sobre uma aflição humana. Ele estava sendo abatido, ele estava sendo açoitado pelas ondas quando ele começou a sucumbir. Quando ele começou a submergir na água. Ele começou a sentir o impacto do vento, a sentir o impacto das ondas. Ele foi tomado pela aquela adversidade. A aflição tomou conta dele. O momento difícil se arrojou contra ele. E pelo que dá a entender, ele não tinha forças para resistir. Tanto é que ele começou a afundar. E aí nós estamos falando de um pescador, de alguém que lidava com o mar, de alguém que fazia parte da vida dele, do trabalho dele, o mar. E eu creio que até por esse conhecimento que ele gritou rapidinho, não deixou passar muito tempo. Estão entendendo? Nesse momento em que as forças naturais se tornaram mais fortes, a ponto de promover que ele começasse a sucumbir, quando ele chamou por Jesus, ele se associou, houve uma conexão, e aí Jesus juntamente, dá para entender? Juntamente o livrou daquela adversidade. É fato que a gente vai se desgastando. É fato que a gente vai perdendo a motivação.
É fato que a gente começa a olhar para a direita, para a esquerda, começa a analisar determinados fatos, eventos, circunstâncias, começa a ver a coisa ficar difícil, a coisa ficar apertada, a gente começa a ver que as coisas estão ficando arrojadas, né, tomando uma intensidade maior, a gente vê que a gente está sendo desafiado nas nossas limitações, né, a nossa impotência começa a ficar mais aflorada, e aí pela nossa impotência a fragilidade vai se expondo, né, a gente vai perdendo a força, daqui a pouco não tem mais força para apoiar aqueles que estão do nosso lado, que estão mais próximo, e aí aquele que está mais próximo também já começa a ficar mais fraco, já começa a ficar mais desmotivado, e a coisa vai fazendo a gente se sentir sem ar. Mas é nessa hora que a gente tem que entender que a gente precisa de algo mais de Jesus. E Ele está pronto para fazer. É nessa hora que a gente tem que se agarrar mais. Ah, pastor, está um caos, eu não sei o que vai ser da minha vida financeira. Te agarra com Jesus. Pastor, está um caos lá dentro da minha casa. Te agarra com Jesus e começa a contaminar os outros com Jesus. Porque, irmãos, quando alguém toma uma posição, e essa posição, ela é de uma maneira consistente, a nossa posição começa a contagiar os outros. Assim como a gente pode ser contagiado com coisa ruim, a gente também pode contagiar com coisa boa. E a gente muda o ambiente, a gente altera o ambiente, a gente consegue formatar as coisas que estão erradas, e nessa formatação limpar e refazer. Sabe quando a gente formata o HD do computador, do notebook? A gente vai lá, formata, a gente apaga tudo, não é assim? Não sobra nada, aí a gente pega e bota um sistema novo. Aí o sistema novo começa a funcionar, que é uma maravilha. É que nem o celular, né? Tem gente que diz, ai, o meu celular, faz pouquinho que eu comprei, já está ficando pesado. Isso daí é sacanagem. Ô pastor, meus queridos, tá. Vocês acham que as empresas que constroem isso aqui vai fazer para você ficar 10 anos com o mesmo equipamento? Chega uma hora que fica tão lento que a gente tem vontade de jogar na parede. Estou falando coisa errada? Já passei por essa 2 vezes. Aí sabe o que eu faço? Eu vou lá dentro lá do sistema operacional, diz assim, tá? Voltar para a configuração de fábrica. Babau para eles, continuo com o mesmo celular. Formato tudo. Apago tudo. E boto tudo como era no começo. Fica numa velocidade. É a hora de nós fazer isso, irmãos. Ah, pastor, já passou 3 meses. Então tá bem. Renova a mente. Se enche de Jesus para prosseguir mais um tempo. Assim como aconteceu com Pedro. Jesus estendeu a mão, tirou Pedro da situação. Jesus juntamente agindo com Pedro, como está no texto, juntamente agindo com Pedro, promoveu o livramento e tirou ele daquela situação de falta de fé, de convicção, que ele deixou de ter no coração dele. Jesus pegou ele. Agora vocês acham, olha para mim aqui, que Jesus carregou Pedro no colinho até o barco? Como é que vocês acham que Pedro voltou para o barco? Jesus carregando? Não, Jesus levantou Pedro e disse, vai. Pedro foi caminhando até o barco. Ele voltou caminhando. Vocês sabiam disso? Jesus levantou ele, botou ele de pé. Pedro, te salvei, te livrei do problema, acabou a prova,
Agora, vamos lá. Diz que os dois entraram no barco. Os dois vieram caminhando. A diferença é que no início era Pedro e a fé. Na volta era Pedro, a fé e Jesus. Agora, olha que interessante. Quando Jesus pegou Pedro pela mão e botou ele de pé de novo em cima d'água, Jesus não podia ter feito parar tudo? Não podia? Mas em que momento que Jesus fez parar tudo? Quando entrou no barco. Ou seja, Pedro, tu teve disposição, fé e convicção para vir até aqui? E tu viu que funciona? Tudo bem que tu esmoreceu, tu não conseguiu perseverar, mas agora eu vou contigo. Mas vamos de novo. Jesus manteve ele na mesma circunstância, no mesmo problema, na mesma aflição. E os dois voltaram para o barco. Só quando eles entraram no barco, parou. Pastor, o que isso significa? Significa, irmãos, que a gente pode continuar tendo aí mais tempo de aflição, mais tempo de problema, mais tempo de Covid, mais tempo de coronavírus. Sei lá eu, pode ter. Mas, pela fé, esse tempo, ainda que mantenha as mesmas circunstâncias, nós vamos chegar onde tem que chegar para usufruir da bonança de Deus. Ele não vai nos desamparar, não vai nos deixar só, Ele não vai nos deixar perecer, Ele não vai nos deixar ser derrotado. Nós vamos voltar aonde devemos estar, nós vamos chegar onde devemos chegar. Agora nós temos que aprender que para a coisa dar certo, nós temos que estar juntamente com Jesus. Porque, irmãos, parece que durante um tempo da nossa caminhada, a gente vai meio que deixando de lado. As coisas parecem que vão ficando meio trivial, né? Parece que fica aquela mesmice. E aí a gente vai perdendo aquela essência, aquela convicção, aquela certeza. Mas tem um texto que diz, lá em Abacuque, onde o profeta diz assim: Senhor, no meio dos anos, aviva a tua obra. O que isso quer dizer? Que tem um momento que a gente chega no meio do caminho, que a gente precisa de uma nova força. E se a gente busca essa força novamente em Jesus, nós continuamos completando a jornada, e nós vamos chegar onde tem que chegar, e nós vamos ver a vitória a nosso favor. Porque Jesus sempre diz que nele nós temos sim como vencer, como superar, como conquistar. E a palavra de Deus, ela não muda. E sobre a nossa vida está esta verdade, a palavra. Quem está em Cristo tem a verdade, porque Cristo é a verdade. E Ele sendo a verdade, é porque Ele é a palavra, porque a palavra é a verdade. Então, se eu estou juntamente com Cristo, renovando as minhas forças, reavivando a minha fé, renovando o meu espírito, eu vou chegar onde tem que chegar, e eu vou ver a bênção se completar na minha vida. Porque Ele é fiel e justo para cumprir com a sua palavra. Quando a gente leu ali no texto, em 1 Coríntios 10, 13, diz a fidelidade de Deus. Quem é a maior fidelidade de Deus? Jesus. Se eu estou com Ele, Ele está comigo. E nessa conexão, juntamente, um com o outro, nós teremos vitória, nós seremos livres, nós seremos abençoados,
E nós vamos sim usufruir do melhor de Deus a nosso favor. Não importa o que está acontecendo. Ainda que eu esteja me sentindo afundando, Jesus hoje pode nos erguer, nos levantar, nos revigorar, nos fortalecer, nos reavivar e nos conduzir nessa caminhada, fazendo a gente prosseguir para o alvo e chegar no momento da nossa colheita, da nossa provisão. Porque, irmãos, é impossível os filhos de Deus passarem pelo deserto sem chegar na terra prometida. Nós podemos estar passando pelo deserto. Tempestade pode estar forte, o vento pode estar forte, a circunstância pode estar desfavorável, pode estar tudo complicado. Mas nós vamos entrar no barco, que nos vai fazer chegar na outra margem, e lá na outra margem tem o melhor de Deus para mim e para você. Fique de pé. Oh, glória! Nós vamos estar adorando a Deus. E depois nós vamos estar orando. E assim como aquele clamor de Pedro movimentou Jesus de forma favorável a respeito da sua vida, da sua situação, do seu problema, da sua adversidade, da sua aflição, Jesus também vai mudar a nossa situação hoje e vai nos dar os recursos, os meios, a força, o renovo que a gente precisa para continuar nesse trajeto que ainda nos cabe, mas crendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, que Ele vai me colocar exatamente onde Ele me disse. Exatamente onde Ele me disse. E Jesus disse que Ele nos preparou um lugar de descanso. Quando Ele entrou no barco, veio a bonança. Quando nós chegarmos onde temos que chegar nessa caminhada com Ele, nós também veremos a bonança e colheremos o melhor do fruto desta terra.